Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Alessandro. Eu vou retomar a série Grandes Clássicos da Literatura. Hoje vou falar sobre o romance O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë. Bom, antes de eu entrar no livro, eu queria comentar um pouco sobre a autora. A Emily Brontë, ela é inglesa, ela era filha de um pastor anglicano. E desde criança ela tinha interesse em literatura, ela escrevia obras poéticas junto com as suas outras irmãs, as famosas irmãs Brontë e o seu irmão. Então, desde quando ela era pequena, ela sempre gostou de escrever, ela sempre gostou de arte literária. Quando a Brontë ficou mais velha, ela e a Charlotte passaram algum tempo na cidade de Bruxelas num curso de formação para professores. E quando ela retornou para a região de Yorkshire, onde ela passou grande parte da sua vida, ela, junto com a Charlotte, criaram uma escola de alfabetização, só que isso não deu certo, a escola faliu e ela, junto com a Charlotte, tinham aspirações de serem escritoras e resolveram publicar inicialmente poemas, porque a poesia nessa época ela era muito mais bem aceita entre os autores e os críticos literários, e depois o romance. O Morro dos Ventos Uivantes saiu junto com Jane Eyre numa edição dupla. Era costume naquela época romances serem publicados conjuntamente. Ocorre que nessa época o romance foi um grande fracasso. O Morro dos Ventos Uivantes foi um livro que causou escândalo. E Jane Eyre foi um livro muito bem aceito, foi um best-seller na época, motivo pelo qual a Emily Brontë ficou muito mal, teve um problema sério de depressão e infelizmente essa foi a sua única obra publicada. Ela veio a falecer aos 30 anos vítima de pneumonia. Bom, como eu disse, o Morro dos Ventos Uivantes é um tipo de livro que provoca reações contraditórias entre os leitores. Muitos assim gostam demais, falam que é um dos melhores livros que já leram, outros odeiam, falam que é um livro muito depressivo, um livro muito triste. Então eu vou comentar agora sobre o romance. Bom, o Morro dos Ventos Uivantes no original se chama Wuthering Heights. Não é bem, o Morro dos Ventos Uivantes é uma tradução aproximada, né? Seria porque não é bem o nome do lugar, né? Wuthering Heights é o nome da propriedade rural onde se passa grande parte da trama do romance. O livro ele já foi traduzido diversas vezes, tem várias traduções dele em vários países, né? É uma obra super conhecida, já foi muito adaptada para o cinema. No Brasil, houve várias edições de Wuthering Heights, ou Morro dos Ventos Uivantes. Eu tenho as melhores, na minha opinião, essa aqui da editora Landi, de 2005. Ela, além do romance, contém apêndices, e esses apêndices ajudam a entender melhor a obra, são prefácios, um deles assinado pela Charlotte Brontë, a árvore genealógica dos personagens, a recepção do livro na época. Tenho também essa edição aqui, que a tradução foi feita pela Raquel de Queiroz, que eu acho que é a melhor tradução do romance. Também tem um prefácio assinado pela própria Raquel, né, que é uma autora de peso dentro da literatura brasileira, onde ela comenta um pouco sobre a fascinação que o livro da Brontë exerce sobre ela. Além disso, eu tenho algumas edições, né, eu tenho essa aqui, que é uma edição crítica, né, então nós temos aqui, além do romance, textos
que analisam a obra criticamente pela perspectiva da psicanálise, da teoria marxista, né? Eu tenho essa aqui também, que é do mesmo tipo, também com vários textos teóricos. Bom, o que eu posso dizer sobre o Morro dos Ventos Uivantes? Foi uma obra, como eu já disse, bastante transgressora na sua época, bastante inovadora, eu diria, até com relação à escrita da Emily Brontë. O romance, basicamente, gira em torno de Catherine e Heathcliff. Inicialmente, nós temos um personagem, Mr. Lockwood. Ele vai passar algum tempo na região de Yorkshire. Ele quer se isolar, ficar isolado algum tempo, e aí ele vai visitar a casa do seu senhorio, que é justamente o Heathcliff, e lá ele, durante uma noite, ele presencia um evento sobrenatural, que consiste na aparição do fantasma da Catherine, uma ex-moradora de Wuthering Heights, que é justamente a propriedade rural onde o Heathcliff é o dono dela. Ele volta para o lugar onde ele está, e aí tem uma empregada chamada Nellie Dean, que morou muito tempo em Wuthering Heights, ou Morro dos Ventos Uivantes, e vai contar. Ele fica curioso para saber o que aconteceu com a Catherine, e aí a Nellie Dean, o livro retorna, né, para o passado e conta a história entre a Catherine e o Heathcliff. Nós ficamos sabendo que o Heathcliff ele tem uma origem desconhecida. Ele foi adotado pelo pai da Catherine, o Sr. Herschel, né? E ele era o pai da Catherine, tinha muito carinho por ele, mas aí após a morte dele ele acaba sendo muito maltratado. Ele é sempre visto pelo irmão da Catherine e por outras pessoas que moram na casa como uma pessoa estranha. Ele nunca é bem aceito, e depois ele acaba sendo muito maltratado. Enfim, é uma história. O romance se divide em duas partes, né? Essa parte conta o relacionamento dele com a Catherine, e aí depois, na segunda parte, o Heathcliff ele vai querer se vingar de todas as pessoas que fizeram mal a ele. Bom, Wuthering Heights, ou Morro dos Ventos Uivantes, é uma obra bastante complexa, principalmente pela escrita da Brontë. A escrita dela difere de todos os outros autores da chamada literatura vitoriana, né? Se você lê o livro no original, a gente pode dizer que a escrita dela é mais crua. Ela descreve grande parte dos personagens como seres assim bestializados, né? Até mesmo com relação à forma como eles se comunicam. Né? Eles são muito agressivos, muito violentos, e essa violência ela também se reflete na utilização da linguagem da autora. Então vocês vejam bem, se a gente for ver o leitor do século XIX, quando ele pega Wuthering Heights para ler, né, imagine o impacto dele quando vê a utilização de expressões que hoje em dia seria o equivalente a palavrões. Né, são palavras muito ofensivas, e algumas delas não são descritas totalmente, tem traços ali. Em alguns outros trechos, um dos personagens, né, que é o Joseph, que habita Wuthering Heights, ele se comunica de uma maneira tão estranha que até mesmo as edições atuais têm nota de rodapé, porque ele fala na linguagem utilizada, né? Ele se comunica através do dialeto da região de Yorkshire. Então, mesmo para quem lê em inglês Wuthering Heights, tem certas dificuldades de entender o que ele quer dizer, e tem que recorrer a essas notas de rodapé.
Então nós vemos que O Morro dos Ventos Uivantes é um livro muito inovador com relação à forma como ele é escrito, né, a caracterização de personagens. Nenhum personagem que a gente pode dizer aqui nesse livro ele é do tipo maniqueísta, ou seja, ele não é totalmente bom ou totalmente ruim, apesar de que os defeitos, né, se destacam mais em alguns, como o caso da Catherine e do Heathcliff. Nós vemos também que, com relação aos protagonistas, eles são muito diferentes de outros que aparecem na literatura vitoriana. A Catherine não é uma típica heroína, né? Eu diria que ela é uma anti-heroína. Ela tem muito mais defeitos do que qualidades. Às vezes ela chega a ser desagradável. A mesma coisa vale para o Heathcliff. Ele é um anti-herói. Ele se destaca mais pelo seu aspecto maquiavélico, eu diria, né? Também existe uma aura sobrenatural sobre ele. Nós não sabemos de onde ele vem. Durante todo o livro não é revelada a origem dele. Ele também ele tem um caráter dúbio, né? Eu diria até que ele é bem mau caráter em alguns momentos. Enfim, é um romance que exige uma certa paciência por parte do leitor, principalmente se você for lê-lo em inglês, né? É também um romance que busca tratar a figura feminina de uma forma diferente, como era na literatura da época. A Emily Brontë, em um determinado trecho, ela sugere até há uma sugestão de adultério, porque a Catherine ela pretende se casar com Edward Linton e ao mesmo tempo manter o que ela chama de amizade com Heathcliff, né? Também nós vemos que a Catherine ela é uma espécie de proto-feminista, porque ela quer ao mesmo tempo ascender socialmente e continuar mantendo a sua relação afetuosa, digamos assim, com Heathcliff. Essa relação entre os dois, esse sentimento, esse amor obsessivo que um nutre pelo outro, remete justamente ao tema do duplo, né? É como se um fosse a extensão do outro, e quando um está separado do outro, eles sofrem muito e praticamente é uma sentença de morte para eles, né? Enfim, para mim, O Morro dos Ventos Uivantes é a maior expressão do romantismo inglês com relação ao tratamento dos seus temas, não só do tema amoroso, né, na relação doentia que se desenvolve entre Heathcliff e Catherine, mas também com relação ao tema da rebeldia, né? Os dois, tanto Catherine ou Heathcliff, são dois rebeldes. Eles não se encaixam dentro dos padrões morais da sociedade, eles se rebelam contra isso, e por isso pagam um preço muito alto, né? Também, se a gente for ver o romantismo inglês, ele está muito associado ao excesso de sensibilidade. Então nós vemos que a Brontë ela retoma esse aspecto romântico, né, muito destacado aí, que aparece também em Frankenstein de Mary Shelley e outras obras, né, até mesmo do marido dela, Percy Shelley, principalmente do Lord Byron também, que é o excesso de sensibilidade, ou seja, Catherine e Heathcliff têm emoções que eles não conseguem controlar, e é justamente por isso que eles acabam tomando certas atitudes que são transgressoras e levam a um processo de autodestruição. Bom, O Morro dos Ventos Uivantes, para mim, também é um romance gótico. Eu diria que ele é um romance gótico romântico. Existe uma combinação aqui entre a literatura gótica e o romantismo. O romantismo dentro da sua expressão mais exagerada, dentro da sua expressão mais exaltada. Com relação aos elementos góticos, o que chama a atenção aqui é
justamente a propriedade rural, a casa, né? A Emily Brontë, desde o começo do romance, principalmente nessa parte inicial, descreve a casa de uma forma muito sinistra, muito sombria. Metaforicamente, ela vai remeter ao inferno. Também nós vemos aqui que, com relação ao motivo do fantasma, né, representado pela Catherine, seria a continuidade do passado dentro de um tempo presente. Com relação à combinação entre o tema amoroso e com relação ao gótico, eu vejo aqui, no caso, que nós temos aqui uma abordagem, eu diria até mórbida, do tema amoroso. O tema amoroso aqui está associado com a morte, e isso tem a ver com o gótico, né? Porque o gótico também ele está associado com coisas sinistras, coisas mórbidas. Também aqui existem muitas cenas noturnas, principalmente uma delas na parte final, né, que ela é bastante assustadora. Uma das coisas que mais me chamou a atenção com relação ao Morro dos Ventos Uivantes é a descrição dos eventos sobrenaturais, né, que é justamente a aparição do fantasma da Catherine. A maneira como ela é narrada por um narrador em primeira pessoa pode suscitar dúvidas no leitor se aquilo realmente aconteceu ou então é um delírio provocado pela imaginação do personagem. Também como o romance ele é narrado, tem dois narradores, inicialmente a narração é conduzida pelo Lockwood e pela Nellie Dean. A gente também pode ter a interpretação que esse elemento sobrenatural pode ser uma criação, principalmente por parte da Nellie Dean, para tornar a história mais emocionante. Isso é uma interpretação, né? Mas de qualquer forma, a configuração, eu diria, do gótico aqui, ela é muito diferente de outras que aparecem em romances publicados anteriormente, e também depois de O Morro dos Ventos Uivantes. Eu vejo aqui que os horrores e os terrores dos personagens principais, eles podem ter sua origem muito mais, eles têm a sua origem muito mais, não nos elementos sobrenaturais, mas que podem ter a sua origem dentro da própria psique humana, né? Ou seja, aí nós vemos que esses terrores e horrores, eles podem estar muito associados com a depressão e até mesmo com a loucura, tá certo? Bom, gente, então, como eu disse, né, O Morro dos Ventos Uivantes é uma obra desafiadora, mas sem dúvida é um grande clássico da literatura, porque eu vou utilizar uma expressão do Ítalo Calvino. Um clássico se define quando a gente pega um livro que toda vez que a gente lê, a gente encontra uma coisa nova ou abre brecha para várias leituras, para várias interpretações. Tá certo? Então, fica registrado aqui meu comentário sobre O Morro dos Ventos Uivantes. Quem leu, gostando ou não do Morro dos Ventos Uivantes, eu gostaria que mandasse o seu comentário. Tá certo? Então, até mais com outras dicas.